é um monstro? O que a gente pode chamar de monstro? Não, mas aí não foi a Marcelo já fez a definição de acordo com... Já. Só que aí a gente tem que revisar esse negócio. Por quê? Porque agora, como que o monstro pode ser monstro? Não, na verdade eu ia falar, porque eu achei que a discussão ia ser outro tema que eu puxei. Mas assim, a gente falou sobre o que é o mal. E aí a gente Sim. concluiu que o mal é aquela criatura que vive nos encanamentos do castelo. Tipo, Se você Exatamente. entendeu essa piada, verifique se você pode tomar a vacina da dengue sem recomendação médica, tá? Porque a partir dos 60 não pode mais, só com recomendação. O que é um monstro? Eu não vou entrar aqui no debate que eu já fiz entra, antes. Marcelo. Não entra. vou puxar que vem do latim montrare. Não vou, beleza. A gente já falou, o monstro é, de certa maneira, uma representação da falha, uma representação do defeito, né? Ele é uma representação do que é mal ou do que é ruim. E isso, em muitas vezes, é feito para representar algo que é nocivo, seja como uma característica da humanidade, ou seja como um fenômeno natural. É muito mais fácil você personificar e identificar em uma criatura só alguma coisa nociva, porque isso dá, especialmente, no caso de, por exemplo, fenômenos naturais, dá uma justificativa, uma causa a algo que pode parecer aleatório. Ninguém gosta da ideia de pensar que o meu pai morreu porque caiu um raio na cabeça dele, e isso foi uma coisa absolutamente aleatória que não poderia ter sido evitada. Não. Existe um deus maligno dos raios que resolveu punir o meu pai porque o meu pai, infelizmente, não doou a quantidade correta de grãos da última safra. Papai para raios nas casas. Da próxima vez a gente vai doar os grãos certos e aí o meu irmão vai sobreviver na próxima chuva. Ao mesmo tempo, se você puder dizer que existe um deus intrigueiro que gosta de corromper as pessoas para elas fazerem o mal, isso facilita para entender porque que alguém cometeu um crime, né? Ele só estava em más companhias, em alguns casos com más companhias sobrenaturais. É um pouco isso. Eu vou tentar lembrar depois qual foi o papo de mês que a gente entrou em mais detalhes sobre isso. Eu não sei se foi, não foi o Criando Monstros. Vocês lembram qual foi, não? Não, foi mais antigo. Foi o Monstros do Coração, talvez? Talvez. Mas o monstro, então, um monstro bom, por definição, é paradoxal. Porque, por definição, um monstro necessariamente é algo ruim. Não necessariamente, porque mesmo as virtudes, a exemplo de hidratação, se em excesso, podem ser nocivas. Beber água é bom, mas se você beber 6 litros de água em uma hora, você vai morrer. Então, mas o inverso é válido. Se você beber porque pouca água, também. Não, você tá falando que coisas boas em excesso podem ser ruins. Mas a gente tá falando que coisas más não podem ser boas. Por exemplo, monstro não pode ser bom. Então. Porque monstro, por definição, é algo ruim. É por isso que quando a gente fala em RPG em monstro, a terminologia talvez não seja correta, né? A gente esteja falando em criaturas. Né? Criaturas. Eu tava vendo a definição hoje sobre isso daí, e falava o seguinte, que monstro é tudo aquilo que não segue a lei natural. Então ele é uma criatura que não segue as leis naturais. Então assim, é um cavalo que tem chifre. É monstro, porque não é o cavalo não tem chifre. É uma cobra que tem asa. É monstro, porque cobras não têm asa. Pode então, ser só a Celeste que realizou o sonho dela. Pode ser a Celeste que realizou o sonho dela. Mais uma pra você montar o seu cartão de vacinação aí na hora de ir lá. Então, assim, eu acho que essa definição ela enquadraria bem melhor no RPG, porque essa questão de tratar só da maldade, isso aí vai muito do que era o AD&D e o D&D primeira edição, onde particularmente os monstros existiam e eles eram maus, porque as criaturas boas não eram monstros, eles eram seres diferenciados e tudo mais. Então, quando você trata de monstruosidades e você adota a lei natural, fica mais brando. No Eras é assim, as criaturas são seres que nascem, né? Eles vivem no mundo material. Então não tem o contexto de monstro. Não existe o contexto de criatura monstro. Existem seres monstruosos. E aí sim, todo monstruoso é mal. São as monstruosidades, né? Até tem essa tag no D&D. D&D também. Tem. Monstruosidade, então, aberração. Então é bom a gente ter essa definição, porque definindo o que é um monstro, a gente pode até desgarrar um pouquinho dessa visão que uma criatura que seja monstro, ela não necessariamente seja má.
porque a linguagem do D&D, ela fica meio ambígua às vezes. Principalmente, acredito eu, por conta das traduções, né? Porque a gente acaba tendo que traduzir e para nós temos diversas palavras para a mesma coisa. E quanto outras línguas não necessariamente. E aí a gente, por medo de ficar repetindo a palavra, a gente acaba usando mais sinônimos para ficar mais legível. O que você acha, Marcelo? Não é Você um que é o senhor das sinônimo, né? palavras. E não é um sinônimo. Eu acho que esse é um problema recorrente que a gente tem quando você trabalha com traduções nesse caso. Justamente no esforço de evitar repetição, às vezes você acaba fazendo uma tradução que foge um pouquinho do espectro original e cria esse problema. Tanto é que tem coisas que afetam. Eu tava lembrando que a gente falou sobre o uso do termo monstro. Tem um filme legal, apesar a partir de um livro infantil, que é Onde Vivem os Monstros, que é um livro do Maurício Sedak. Uhum. E Onde Vivem os Monstros é a tradução em português, né? O nome original também é mais ou menos nessa linha, mas no português de Portugal, ele é mais próximo do inglês, porque em inglês é Where the Wild Things Are, onde as coisas selvagens estão. Em português de Portugal é o sítio das coisas selvagens. Você vê que é uma coisa diferente, né? A gente traduz como monstro e é muito diferente de coisa selvagem. Quando você fala coisa selvagem, um animal, por exemplo, é uma coisa selvagem, tecnicamente. Então essa tradução, às vezes, ela pode causar esse problema que não precisaria acontecer. Até porque a própria história desse livro fala sobre analogia a sentimentos, né? Então, Exatamente. ele é representada com criaturas monstruosas, mas não é exatamente disso que você está falando. Uhum. Eu ia fazer uma piada muito boa sobre traduções de português de Portugal e português brasileiro, mas eu não vou me abster para não criar problemas com a pessoa que assiste a gente de vez em quando lá de Portugal. Ou Então, falei, se você no estiver caso. assistindo a gente, eu mando a mensagem. Ou falei. Bom. Também.